Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Olha só, o São Paulo Futebol Clube nessa busca incessante aí por reforços, com a janela que está fechando, teve jogador europeu oferecido pro São Paulo, cara de 30 anos, que foi oferecido para fazer ali o ataque, e o São Paulo tem uma história para contar ou não tem? Deixa eu explicar para você tudo o que está acontecendo aí sobre este jogador, que é o Ivan Cavaleiro, atacante português de 30 anos. Além disso, eu quero te falar também do Paulo Ganso, algumas coisinhas bastante curiosas, principalmente porque o São Paulo pega o Fluminense agora no final de semana, o Fluminense que vem de vitória de 2-0 contra o Atlético Mineiro, jogando na casa do Atlético Mineiro. Além disso, falar sobre um pouquinho mais sobre o Enzo Dias, o lateral esquerdo, que o São Paulo tem ali o interesse, segundo informações, para trocar ele no Galopo. E também tudo que tem no São Paulo. Será que o Sabino pega a lateral esquerda? O vídeo tá muito completo, na moral. Deixa um like para dar essa moral aí, dá um like no vídeo e se inscreva também aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meus amigos, sabe quando vocês conhecem jogador promissor, jovem, talento, que vai dar certo no futuro, vai ser craque? Tipo o William Gomes, para dizer um pouquinho. William Gomes, por exemplo. Pois é. Ó, na micarreira.com, quero te convidar para conhecer o micarreira.com, que é um site muito louco, onde você consegue ganhar com isso, faturar dinheiro real. Se você comprar o jogador em baixa, que tem futuro, comprar agora, para quando ele estiver valendo muito, você vender. Você funciona igual o mercado de ação, compra em baixa, vende em alta, é o top. Deixa eu te mostrar na interface da tela como é que é do site. Olha aqui, olha pra tela aí agora. Você vê aqui o site, tá vendo? Fica assim, ó. Você tem os jogadores para comprar e vender, fica passando ali, tipo das ações mesmo, só que são os jogadores, tá vendo? Você tem aqui o Endrick, que é o ex-Palmeiras, tá no Real Madrid. Vou abrir aqui o Pablo Maia numa busca que eu tô fazendo aqui agora, olha lá. Pablo Maia vai abrir, se liga. Abre, meu garoto. Olha aqui, ó, Pablo Maia abriu, tá vendo? Pablo Maia foi um jogador promissor do São Paulo que foi incluído aqui no micarreira.com, tem o valor dele ali, o variável para comprar e vender e tal. Volta pra cá. Então, no primeiro comentário fixado você encontra o Micarreira. Salva, se cadastre lá. De graça, se cadastre e aí você convida a galera também para vocês votarem, para incluírem jogadores para poder comprar. É muito top, é muito louco. Conheço o Micarreira que você vai gostar, beleza? Então, valeu, Micarreira, tamo junto. Galera, é o seguinte, o Sabino, pra quem não tá ligado ainda, eu sei que todo mundo sabe, ele foi meio comprado pelo São Paulo. O São Paulo renovou o contrato dele até o 2026 e tal, então o Sabino, ele não está mais no São Paulo só até o fim do ano, ele conseguiu a renovação contratual com o Tricolor Paulista. O São Paulo interessou nele e falou, o cara tá jogando bem e o São Paulo contratou. Eu tava olhando o Sabino, vocês sabem que ele é canhoto e ele tem 27 anos, então ele tem uma longa jornada no futebol ainda, tá jogando bem, tá meio que no auge físico, com 27 anos. E o Sabino, tem muita gente pedindo já para ele ser o lateral esquerdo do São Paulo, lateral esquerdo, enquanto o São Paulo não contrata ninguém. Por quê? Porque ele é canhoto e também porque o Alan Franco acabou jogando de lateral esquerdo recentemente na ausência do Wellington. Um dia que o Patrick Lanza já tinha se machucado, o Wellington estava fora poupado, o Alan Franco jogou por ali. E a galera falou, Juba, por que não colocar o Sabino? O Sabino, né? É sabido, nós sabemos que o Zubeldia, ele gosta de colocar um zagueiro na lateral. Ele fez com o Ferrarese na direita, ele já fez com o Alan Franco na esquerda, o Juan Tressol, de novo contratado, também vem para poder ser um lateral direito, além de zagueiro. Pode ser volante, inclusive, na ausência da compra do volante, da compra do lateral esquerdo, do direito, os caras estão pondo zagueiros por ali. Então o Sabino é uma ótima notícia, até por poder fazer talvez a lateral esquerda. Nunca fez. Já se fez foi um jogo ou outro, mas ele nunca foi lateral. Diferente do Léo Pelé, Rodrigo Caio, Militão, caras que foram laterais e também foram zagueiros. Então, boa sorte pro Sabino no São Paulo, mas não sei não, hein? Ó, meus amigos, tá dando bastante o que falar sobre o Eric e o William Gomes ainda, e eu acho que vai ficar pra próxima. Eu não quero nem dar muito destaque pra isso aqui, porque o São Paulo no final de semana ele pega o Fluminense para jogar às 18h30 do domingo, tá? Então o São Paulo pega o Fluminense e no meio da semana que teria a Copa do Brasil, não vai ser nessa semana, eu acho que é a data FIFA, o São Paulo joga com o Fluminense, acho que é com o Atlético Mineiro no dia 12, lá é depois do outro, na outra semana. Então nessa semana aqui, do meio da semana que vem, não vai ter rodada de Copa do Brasil, nem de Libertadores e nem de Brasileiro. Sendo assim,
o São Paulo deve ir com força máxima para jogar no Brasileirão. Portanto, nós não devemos ver o Eric jogando e nem tampouco o William Gomes. No último jogo, o Zubeldia, de maneira bastante criticada pela torcida, ele colocou o Rodrigo Nestor para entrar no lugar do Rato. Lembra? Aquele perdendo para o Atlético Mineiro e do nada você precisa de uma substituição. Perdendo não, estava 0-0. Já precisava fazer um gol. Ele tira o Rato, que é o melhor do time, e coloca o Rodrigo Nestor, que é um meia que não dá para entender o porquê. Então o Eric e o William Gomes ficaram mais afastados. O Luciano segue dando o que falar. Antes o Luciano era muito criticado aqui na internet e agora o Luciano começou a ser criticado também no Morumbis. No último jogo ele foi bastante vaiado, não foi vaiado numa substituição, até porque não tiraram ele do campo, nem o Zubeldia, nem o auxiliar dele, que era o técnico, na oportunidade, mas o Luciano foi vaiado em alguns momentos, alguns lances errados, principalmente quando ele entregou a rapadura ali pro Atlético Mineiro e nós saímos com a derrota. Beleza? Gente, o São Paulo no final de semana, antes de eu falar do mercado da bola, tem bastante aqui, o lateral esquerdo, Enzo Dias, Ivan Cavaleiro, coisa legal. Lá no fim de semana, nós vamos pegar o Fluminense, tá? E o Fluminense é um time que acordou depois que o Mano Menezes assumiu o time, ele tem conseguido alguns resultados bons e pasmem, o Fluminense vem de um 0-2, sabe? Na casa do Atlético Mineiro, Atlético 0, Fluminense 2, 0-2, eles ganharam do Atlético Mineiro fora, o que pra nós é uma missão bastante difícil ganhar do Atlético Mineiro fora, o Fluminense conseguiu ganhar, mas o que eu tava olhando lá? O Fluminense ele tem o Paulo Ganso, o Paulo Henrique Ganso, velho conhecido aqui do São Paulo, ficou 5 anos aqui depois de sair do Santos, o Paulo Ganso ele nunca pôde voltar para o São Paulo com aquela prerrogativa, aquela narrativa mesmo de que o Ganso não tinha intensidade devida para jogar no São Paulo. O São Paulo perdeu o Rames Rodrigues pela falta de intensidade e mais 500 meias. E agora o Paulo Ganso é um jogador que não pôde vir para o São Paulo também, nunca pôde, e desperta uma discussão na torcida do São Paulo se deve ou não deve o São Paulo tentar trazer o Ganso por conta daquele tipo físico dele que não corre tão bem. Ele é um cara extremamente técnico, talvez o meia mais técnico do futebol brasileiro, mas ele não tem a velocidade, a explosão. Então fica sempre uma discussão em dois lados, eu quero o Ganso, não quero, é craque, mas não serve, não é intenso e tal. E ganhou do Atlético Mineiro com ele jogando, o Fluminense é campeão da Libertadores ano passado com o Ganso jogando, e agora também tem Paulo Ganso para encarar o São Paulo, o Fluminense que deve vir completo contra o Tricolor também. Vamos ver, se o Ganso conseguir jogar e acabar ganhando da gente, tomara que não, nós vamos identificar um pouco que talvez o nosso conceito para meia não ser intenso, mas ser genial, pode ser que funcione. Não funciona aqui no Morumbis, não funciona para o São Paulo, mas funciona para os outros. Eu fico me perguntando se o Rafael Veiga, que é um dos mais ganhadores dos últimos tempos aqui no futebol brasileiro, não acho ele craque, mas é vencedor, se ele jogaria no São Paulo, ou se seria essa lenga-lenga. Não, vou colocar o Luciano, é melhor de meia e tal. Nem Ganso, nem um tal de Veiga, nem um tal de Rames Rodrigues e o Lucas Moura também empurrado para a ponta, pro Luciano poder ser o meia. Alguma coisa está errada, tá ou não tá? Claro que tá. Gente, o Morato, zagueiro, revelado na base do São Paulo, foi vendido lá do time que ele joga, do Benfica, e o São Paulo fatura aí 10 milhões de reais com essa venda. Só que o São Paulo tem que passar todo o dinheiro pro empresário, que o São Paulo devia 24 milhões pro empresário, com multa e juros aí correndo, o São Paulo tem que pagar 45 na dívida de 24 pro empresário. Tem que pagar 45 milhões e agora, ganhando os 10 aqui do menino lá do Morato, o São Paulo já passa tudo ali pro empresário. É uma coisa que tem que acabar também agora. Ficar devendo milhões e milhões e muitos milhões para empresário de futebol, de jogador meia boca também não compensa não, né, São Paulo? Então, Júlio Casares, vamos acabar com essa patifaria aí? Vamos acabar com as compras de Nicão e Michel Araújo da vida, que só fica devendo para empresário, ou vamos continuar com isso aí? Não sei não. A grande crítica à diretoria do São Paulo, ela se deve por conta das promessas que foram feitas de contratações, né? Se você parar para analisar, as contratações do São Paulo, para mim, talvez para você, nem precisariam ser feitas. Por que o São Paulo comprou Juan Tressoldi? Poxa, precisava. Comprou Marcos Antônio, que eu acho sensacional. Só que o Marcos Antônio está no banco de reservas.
Ah, Juba, mas tem que ter elenco. Tem, mas junto com o Marcos Antônio, tentou o Thiago Mendes. Depois ficou tentando lateral esquerdo e não conseguiu trazer. E esse sim deveria ter vindo. E fica tentando volante. Volante. E o meia não precisa, nem olham pro meia. Do nada, o São Paulo vai, faz uma proposta, assusta com valores ou faz a proposta muito abaixo do que o jogador merece ou quer. E o São Paulo retira a proposta. Então esse formato do São Paulo novo, modelo 2024, meio do ano, não está funcionando. Ah, mas aí também, todo mundo tá muito caro, um monte de bagre. Meu amigo, pagamos 16 milhões no Michel Araújo agora. Eu concordo que não pode pagar 1 milhão e 800 para o Alexandre, concordo. Não tem dinheiro, tem que amortizar a dívida. Concordo com vocês, mas a história, ela acaba, essa narrativa, ela acaba em dois ambientes. Quando o Júlio Casares vem a público e fala, temos que contratar e vamos. Do nada o São Paulo não contrata, assusta com valores. Disse essa é verdade. Fala assim, não vamos contratar porque estamos sem grana. Claro que a torcida iria apoiar. É claro que a torcida ia preferir acabar com a dívida, com certeza, mas a narrativa é diferente. E outra, se o Júlio Casares chega agora pra gente, ou o Belmonte, e fala, não temos dinheiro, nós não podemos questionar a compra do Michel Araújo? Pra não falar do Gabriel Neves, pra não falar aí do Juan Tressoldi, pra não falar de 500 caras que não são utilizados no São Paulo, nós não podemos cobrar também e falar, por que você comprou um monte de carinha ruim aí? Então não tem lógica falar que não tem dinheiro pro lateral esquerdo. E é nesse momento que o Enzo Dias surge para poder ser o lateral esquerdo do São Paulo. Só que o São Paulo, todo tímido, né, em relação a gastar, o que é correto, o São Paulo tem como moeda de troca ali o Juliano Galopo, que também está meio escanteado no time do São Paulo. O Galopo, que foi parte do plano do São Paulo, parte do plano do próprio Zubeldia, já está de novo ficando bastante esquecido, inclusive no time reserva. É nesse aspecto que o Galopo ele pode ser usado como moeda de troca. O São Paulo tem um pouco de receio em trocar o Galopo, porque o Galopo é mais novo, 25 anos, 24, num cara igual o Enzo Dias, que já tem lá seus 27, 28. Então o Enzo Dias, ele é um baita jogador, só que ele também tem um valor legal de mercado, e o River Plate, ele teria que aceitar. Mas para o River Plate aceitar, o São Paulo tem que chegar lá e falar, eu quero comprar o Enzo Dias. E aí o River Plate vai colocar o preço do São Paulo. Quer o Galopo? Porque o River Plate já sinalizou que quer o Galopo. O Boca sinalizou que quer o Galopo. O River Plate sinalizou que quer o Galopo. O Rosário Central sinalizou que quer o Galopo. A Argentina quer o Galopo. E o São Paulo tem esse cara, que não vai usar. Mas o São Paulo está usando ele como moeda de troca para conseguir o lateral esquerdo. Tá numa lerdeza danada, e o São Paulo está vendo aí uma Copa do Brasil arriscadíssima, um jogador igual o Wellington, que já não é mais nosso, já é vendido, jogando absolutamente nada, e o São Paulo se vendo sem um reserva caso o Wellington pegue uma gripe. É muito triste, é muito esquisito de ver, mas tudo bem, nem tudo são notícias ruins, tem notícias muito boas do Tricolor, e uma delas é que, olha quem foi oferecido aqui, ó, o Ivan Cavaleiro. Eu até separei aqui para ler para vocês. Esse Ivan Cavaleiro tem 30 anos, ele é português, tá? Joga pelos flancos do campo, sabe, pelas pontas. Pode fazer um centroavante ali, mas ele joga muito mais pelas pontas. Ele é do Benfica, tá? Se você pensar assim, de onde que ele é? É Benfica, jogou em vários times de Portugal, na equipe de base lá, Benfica, depois jogou no Belenenses, Benfica de novo, aí ele acaba indo, depois do Benfica ele acaba indo pro Mônaco da França, então do Benfica ele vai pro Mônaco, conhece ali a França, joga um pouquinho por lá, depois do Mônaco ele vai pro Wolves da Inglaterra, Fulham da Inglaterra, Wolves da Inglaterra de novo e Fulham, ele fica sendo trocado, parece um jogador de empresário, né? E aí do nada ele vai pro Alanyaspor, que também é um time aí turco que tá do nada, tem um monte de jogador aparecendo ali, volta pro Fulham e vai pro Lille da França. Então ele ficou toda a Inglaterra ali, França, Portugal, ele ficou frequentando os times da Europa. E aí agora ele ficou sem contrato e o Jorge Nicola trouxe pra gente aqui a informação de que ele foi oferecido para Corinthians, Flamengo e também pro São Paulo. E o São Paulo acabou assustando com valores, sabe?
Deixa eu falar muito sério aqui. Eu acho que um jogador desse nível, ele pode ser interessante, desde que o Zubeldia peça. O Zubeldia teria que pedir o cara. Se for pro Zubeldia tratar ele como tem tratado o William Gomes e o Eric, não compensa. Porque o Zubeldia tá bastante engessado num sistema de jogo único, onde o Lucas Moura não tem nenhum tipo de preferência de sistema tático e quem tem é o Luciano. Então isso está errado. Sendo assim, para que contratar, por exemplo, o Ivan Cavaleiro? Para que contratar, sei lá, o Mohamed Salah, se o Zubeldia não for usar? Não é por aí. Eu acho que o São Paulo ele tem que sim sentar com o Zubeldia e falar o que você quer. Você vai colocar os caras para jogar ou não? Teu jogo você precisa de 11 jogadores, quem se machucar você vai suprir da ausência? Porque não está certo. Depois de vermos o Eric e o William Gomes esquecidos no time do São Paulo, mesmo no último jogo com o Rato jogando bem, o Luciano jogando nada, poderia sim ter tido um pouco mais de utilização desses jovens. Poderia ou não poderia? Meus amigos, o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que você tenha gostado e vamos aí seguindo nesse mercado da bola, pode ser o lateral esquerdo que venha e vamos ver se o Paulo Ganso vai destruir para cima do São Paulo e mostrar de uma vez por todas pra gente que o meia não precisa necessariamente ser tão intenso assim, mas... É claro, o Paulo Ganso, você joga pra caramba, mas do outro lado você vai encontrar o Luiz Gustavo também. Aí não é parâmetro pra comparação. É ou não é? Eu sou mais o Luiz Gustavo. E é time principal e vamos ganhar desse Fluminense aí, porque o São Paulo ainda briga esse Brasileirão. Certinho, meus amigos? Mas eu tô preocupado realmente pra ver, porque o São Paulo sem meia de criação não tá legal. Tá? Concorda? Um abraço, até a próxima. Valeu!